Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre as ditaduras que aconteceram na América Latina, especialmente na América do Sul. Porque não foi só aqui no Brasil que a gente teve ditadura militar, não foi só aqui no Brasil que os militares assumiram o poder para evitar que os comunistas fizessem uma revolução ou por causa de outros problemas que levaram os militares ao poder. Não, isso aconteceu em outros países da América Latina. E nesse caso, a gente vai estudar o que aconteceu no Paraguai, no Uruguai, na Argentina e no Chile e como é que isso tudo estava relacionado com o Brasil. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Então, primeiro contexto que a gente tem da América Latina durante esse período. O que estava acontecendo não só no Brasil, o que estava acontecendo na América Latina em geral. Então, uma das características que a gente tem é que alguns países latino-americanos, sul-americanos, eles estavam passando por governos populistas. Era o caso do Brasil, né, com o governo Jango, era o caso da Argentina com o peronismo. Então, você tinha essa característica populista e um governo mais à esquerda na maior parte dos países da América do Sul. O mundo estava dividido num contexto de Guerra Fria. E se o mundo estava dividido nesse contexto de Guerra Fria, você na verdade tinha duas opções: ou você era aliado dos Estados Unidos, ou você era inimigo dos Estados Unidos. Então, se alguém tentasse romper com os Estados Unidos, se alguém não atendesse os interesses americanos, ou se alguém desse um passinho para a esquerda, flertando com alguma coisa do socialismo, do comunismo, automaticamente era visto como inimigo dos Estados Unidos e uma ameaça aqui na América para os interesses americanos aqui. Então, a ameaça comunista também era uma grande preocupação, não só aqui no Brasil, né, com o governo Jango, né, com as reformas de base, a reforma agrária, mas você tem essa ideia de ameaça comunista em praticamente todos os países sul-americanos. Então, se tem alguém que flerta com alguma revolução ou com alguma reforma que parece com o comunismo, ele se torna uma grande ameaça comunista, né, para os militares, especialmente para os interesses americanos. E isso vai levar a intervenções militares a acontecer. Então, se você tem um governo populista, um governo que não está alinhado com os Estados Unidos e que flerta com alguma característica da esquerda, os militares vão acabar assumindo o poder para evitar que a ameaça comunista, né, tomasse conta. Então, esse é o roteiro geral que a gente tem do que aconteceu no Paraguai, no Uruguai, na Argentina e também no Chile e que aconteceu aqui no Brasil. Essas são as características gerais que você tem. Vamos ver os casos específicos agora. O que rolou no Paraguai? Né? No Paraguai, né, o século XX, o começo do século XX foi, na verdade, bem conturbado. Né? No começo dos anos 30, com a descoberta de petróleo numa região chamada de Chaco Paraguaio, o Paraguai ele vai entrar numa guerra com a Bolívia, né, que é conhecida como a Guerra do Chaco, no qual o Paraguai e a Bolívia vão disputar aquelas terras. O Paraguai vai vencer, mas essa guerra custou muito caro para os paraguaios, que vai provocar uma baita de uma crise econômica no Paraguai. Como o presidente que estava assumindo depois dessa guerra não estava conseguindo colocar a economia do Paraguai em ordem, ele vai sofrer um golpe militar e depois um outro presidente vai acabar assumindo. E esse presidente é chamado de Frederico Chávez. Só que o Frederico Chávez ele estava enfrentando alguns problemas, como por exemplo, ele estava numa baita de uma crise econômica, a população paraguaia estava muito pobre, eles estavam passando por sérios problemas econômicos, não estavam conseguindo pagar os empréstimos que foram feitos, especialmente para os Estados Unidos, e ele então resolveu peitar os Estados Unidos. Ele resolveu não pagar alguns empréstimos para os americanos. Ele foi aconselhado a emprestar dinheiro do FMI, do Fundo Monetário Internacional, pegar dinheiro emprestado da Argentina, a se aproximar dos Estados Unidos, só que ele se recusou a fazer isso. E quando esse presidente, né, começa a romper essas relações com os americanos, os militares preocupados com comunismo, com a ameaça comunista, com crise econômica, eles se levantam contra esse presidente Frederico Chávez. E quem vai dar um golpe militar e vai acabar assumindo o poder no Paraguai vai ser um cara chamado de Alfredo Stroessner, que é esse cara que aparece aqui do lado. Tá? Ele é o Alfredo Stroessner, que vai se tornar o ditador do Paraguai. E ele não vai ser ditador só por
curto período de tempo, tá? Ao contrário do que aconteceu aqui no Brasil, no qual você tem vários presidentes militares ou você tem uma junta militar, como aconteceu na Argentina, o Stroessner ele vai governar com mão de ferro durante um período de aproximadamente 35 anos de ditadura. E nessa ditadura ele vai adotar a política de austeridade, ele vai se aproximar dos Estados Unidos. A economia do Paraguai, na verdade, não vai melhorar muito durante esse período. E o Stroessner ele é conhecido como uma das ditaduras mais mão de ferro e também sanguinárias que aconteceu durante esse período da ditadura militar. Então, ele foi acusado de pedofilia, depois foi descoberto um quarto onde é que você tinha um monte de documentos sobre torturas e assassinatos durante o governo do Stroessner, que são os chamados arquivos do terror. Então, o governo do Stroessner ele foi um governo onde é que muita coisa errada acabou acontecendo e ele governou o Paraguai com mão de ferro até 1989. Ele acaba sendo afastado do poder por um outro golpe militar e depois você vai ter em 93 você vai ter eleições que vão devolver a democracia para o Paraguai. Tá? Então, essa foi a ditadura do Stroessner que aconteceu lá no Paraguai. Na Argentina, o que você tem é um caminho bem longo para essa ditadura. Então, o que aconteceu? Você tinha um presidente populista chamado de Artur Humberto, e esse presidente ele vai sofrer um primeiro golpe militar que vai assumir o poder entre 1966 e 1973. Só que essa junta militar, depois esse governo militar, ele vai acabar sendo substituído pelo peronismo. Então, ali do lado você tem o presidente Perón e a sua esposa, a Evita Perón, e eles vão acabar assumindo o poder depois dessa primeira experiência militar de 66 a 73. Só que o peronismo ele era altamente populista, tá? Então ele era altamente populista e ele tinha essa característica mais de um populismo voltado para a esquerda. E nesse cenário, a junta militar, preocupado com esse peronismo, preocupado com esse governo de esquerda, vai acabar dando um golpe na Argentina e vai acabar assumindo o poder, inaugurando uma segunda ditadura militar dentro da Argentina, na qual você não vai ter um presidente militar, como aconteceu no Paraguai, ou você não vai ter uma sucessão de presidentes militares, como aconteceu aqui no Brasil, mas você vai ter uma junta militar com representantes das Forças Armadas, das Forças Aéreas e da Marinha, que vão acabar governando a Argentina. E durante esse período do governo da junta militar, muita coisa aconteceu, tá? Então, da mesma forma como aconteceu aqui no Brasil, você teve torturas, você teve assassinatos e lá na Argentina existiam mais alguns outros crimes que aconteceram. Por exemplo, as mulheres que eram presas, elas acabavam sendo estupradas na cadeia, elas engravidavam e depois eles roubavam essas crianças, né, dessas mulheres que tinham engravidado na cadeia. Essas crianças eram adotadas por militares ou eram adotadas por outras famílias, né? Você tem mulheres que desapareceram ou homens que desapareceram durante esse período, e a gente tem um movimento que é chamado de Mães da Praça de Maio, né, como aparece naquele cartazinho que você tem ali, no qual as mães iam para a praça, né, a Praça de Maio, e elas pediam que os filhos deles aparecessem de volta com vida. Né? Então eles pediam que os filhos que tinham desaparecido, que provavelmente tinham sido torturados e tinham sido mortos, que eles voltassem a aparecer com vida. E esse movimento mais tarde vai dar origem a um outro movimento chamado de A Voz da Praça de Maio, né? Que fala não só sobre os filhos desaparecidos, mas sobre os netos que eram desaparecidos, que foram sequestrados, que foram adotados de maneira clandestina. Então essas são algumas denúncias que aconteceram contra alguns crimes que a ditadura militar argentina efetuou durante esse período. E como a situação estava ficando feia para a ditadura militar argentina, ela estava perdendo apoio da população e ela estava entrando numa crise econômica, eles tentaram se envolver em um conflito para melhorar a condição de vida deles ou para melhorar a popularidade deles. E isso foi a Guerra das Maldivas. O que é essa Guerra das Maldivas? Existe um conjunto de ilhas que os britânicos chamam de Ilhas Falkland. As Ilhas Falkland são essas ilhas que ficam aqui
perto da Argentina. Então aqui você tem a Argentina, tá? Aqui você tem a Terra do Fogo e você tem essas ilhas aqui que ficam perto da Argentina. Os argentinos dizem que essas ilhas são deles, tá? Porque eles chamam essas ilhas de Maldivas, então essas ilhas deveriam pertencer para a Argentina. Só que os britânicos colonizaram essas ilhas já há muito tempo e eles se declaram donos dessas ilhas, tanto que eles chamam essas ilhas de Ilhas Falkland. O que você tem nessas ilhas? Não tem muita coisa, tá? Você tem pinguim, você tem uma criação de ovelhas, você tem uma colônia pequena de pessoas, cerca de 3 a 5 mil pessoas que moram lá. Só que a junta militar argentina resolveu fazer o que eu chamo de efeito flare. O que é efeito flare? Você tenta criar um fato para chamar a atenção das pessoas para outra coisa, tipo, tá ruim a ditadura, tá ruim a crise econômica, mães, praça de maio, vamos chamar a atenção para um outro detalhe, vamos criar algum fato para que as pessoas comentem sobre aquilo. E a ditadura argentina tentou fazer esse efeito flare e tentou retomar essas ilhas, tentou fazer uma invasão para que essas ilhas voltassem a ser argentinas. Só que isso acabou culminando numa derrota fulminante para a Argentina. Os ingleses mandaram o seu poderio militar 10 vezes superior ao poderio da Argentina, mandaram navios, mandaram aviões, fizeram uma guerra militar, uma guerra psicológica e acabaram derrotando os argentinos em cerca de 3 meses. A derrota foi fulminante. E essa derrota foi fundamental para a derrubada do regime, porque logo depois a junta militar vai acabar se retirando, vão acontecer eleições e a Argentina volta a ser uma democracia. Então o efeito flare deles acabou não dando muito certo. No Uruguai, o que você tem é o seguinte, você tem uma crise econômica que não era comum acontecer no Uruguai, porque o Uruguai era um país pequeno, mais ou menos igualitário, sem grandes variações, uma economia que estava em ordem, mas durante os anos 60, 70, você tem uma crise econômica acontecendo. E você tem um grupo guerrilheiro chamado de Tupamaros. Ali do lado você tem a bandeira dos Tupamaros, que inspirados em líderes comunistas, em revoltas comunistas, em líderes camponeses, eles pregavam uma revolução comunista. E contra essa guerrilha Tupamaro, os militares vão dar um golpe de Estado e vão acabar assumindo o poder, fazendo uma ditadura militar que vai de 1973 a 1985. Tá? E essa ditadura ela é conhecida como ditadura civil-militar. Por quê? Porque você tinha os militares governando, mas você tinha um presidente civil que ele era eleito. Tá? Então você tinha os militares que estavam no poder, que exerciam o poder, mas você tinha uma eleição de um presidente civil. Então esse civil governava junto com os militares para evitar que os comunistas assumissem o poder. Por isso que a ditadura no Uruguai é conhecida como uma ditadura civil-militar. O caso do Chile já foi explicado em vídeos anteriores, mas eu vou retomar ele aqui rapidinho. Então, o que aconteceu? No Chile, você tem a vitória desse presidente aqui do lado, que é chamado de Salvador Allende. E Salvador Allende, ele era um político abertamente comunista, então ele tinha uma orientação comunista e com um discurso totalmente à esquerda ele acaba sendo eleito presidente do Chile. Só que os militares chilenos não estavam satisfeitos com isso. Então, os militares eles vão dar um golpe, e literalmente vai ser um golpe militar. Eles vão cercar o palácio, como aparece na foto lá em cima. Tá? Eles vão cercar o palácio, eles vão bombardear esse palácio e eles vão acabar tirando o Salvador Allende do poder. Ele acaba morrendo durante esse período. Existe uma história de que ele tinha se suicidado, hoje já se fala mais que ele foi assassinado durante esse período. E dessa forma, Salvador Allende ele acaba sendo afastado do poder. E quem vai assumir o poder vai ser o chefe do exército, chamado de Augusto Pinochet. E o Pinochet ele vai governar o Chile também com mão de ferro de 1973 até 1990, né, onde é que ele vai exercer o poder como ditador no Chile durante todo esse período. E você também tem aqui uma ditadura bem sangrenta, sanguinolenta, onde é que um monte de pessoas vão acabar sendo torturadas e executadas durante esse período. Então Augusto Pinochet ele é visto como uma pessoa mão de ferro lá no Chile. E juntando todas essas ditaduras que você tem, você tinha uma troca de informações.
Porque o que essas ditaduras têm em comum? O que elas têm em comum é que essas ditaduras estavam lutando contra um comunismo e elas tinham o apoio da inteligência dos Estados Unidos. Não que os Estados Unidos mandou soldados para fazer uma intervenção militar, não é isso. O que acontecia é que a CIA, a inteligência americana, ela influenciava nas decisões, ela trazia serviços de inteligência, trazia dados, trazia informações para as ditaduras, ou para elas assumirem o poder, ou depois que elas já tinham assumido o poder. E entre essas ditaduras começou a acontecer um intercâmbio de informações. E esse intercâmbio de informações nós chamamos de Operação Condor. A Operação Condor é a operação que trocava informações entre as ditaduras para perseguir os inimigos em comum deles, que eram os comunistas com apoio dos Estados Unidos. Então, as ditaduras da América do Sul faziam essas trocas de informações, tá? Então, isso era uma forma que existia de você evitar que o comunismo proliferasse aqui na América do Sul. Tá? Isso teve o apoio dos Estados Unidos e também uma das coisas que o Chile fazia bastante, a Argentina fazia bastante, né, que ficou conhecido como uma das marcas da Operação Condor, eram os chamados voos da morte. Tá? Depois que uma pessoa ela morria durante uma sessão de tortura, era executada, ou eles pegavam e injetavam uma pessoa para a pessoa dormir, né, entrar numa espécie de sedação, eles levavam de avião para o meio do oceano, abriam um compartimento de carga e jogavam essa pessoa no meio do mar para o corpo dela desaparecer. Esses são conhecidos como os voos da morte, isso aconteceu bastante na Argentina e no Chile, isso era uma das marcas que existia da Operação Condor. Beleza, pessoal? Isso é o que você precisava saber sobre as ditaduras da América Latina. Abraço!